Olá, esse é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Ética Nicômaco, de Aristóteles. Oi, uma obra, nossa, fundamental, né? E grande, são 10 livros. Exato, 10 livros. E a ideia hoje é dar uma visão geral, né? Pegar os pontos principais para a gente já ir pensando. Isso, uma passada geral. Porque, olha, para entender o que Aristóteles chamava de viver bem, é um mergulho. Com certeza, a gente vai focar no essencial agora e depois, prometemos, vamos ter análises mais fundas, livro por livro. Combinado. Então, bora lá, né? Desempacotar as ideias dele sobre felicidade, virtude, a tal da boa vida. Perfeito. Ele começa dizendo que tudo que a gente faz, toda ação, visa algum bem. Mas aí vem a pergunta, né? Qual seria o bem final? Sim. Aquele bem que a gente busca por ele mesmo, e não para conseguir outra coisa. Isso. E ele chama isso de eudaimonia, que não é só felicidade, né? É mais complexo. Bem mais. Traduzir só com felicidade achata um pouco a ideia. Pensa mais em florescimento humano, sabe? Realização plena. Viver bem e agir bem. Não é só um sentimento. Entendi. É uma atividade. Exato. Uma atividade da alma, como ele diz, de acordo com a virtude. Já no livro 1 ele bate muito nessa tecla. E ele já de cara descarta umas ideias que a gente até hoje tem, né? Tipo, felicidade é só ter prazer. Ou ter honra, ser famoso. Pois é, ele analisa, assim, 3 tipos principais de vida. A que busca o prazer, A mais comum, talvez. talvez. A vida política, que busca a honra, e a vida contemplativa, dedicada ao conhecimento. E ele acha as duas primeiras meio insuficientes? É, o prazer é muito instável e a honra depende demais dos outros, do reconhecimento externo. Para ele, a eudaimonia de verdade tem a ver com usar nossa capacidade única, a razão, viver de acordo com a virtude. E aí que entra a famosa ideia da virtude como meio termo, certo? Livro 2, né? Isso mesmo. A virtude moral seria esse equilíbrio, esse ponto ideal entre dois extremos, o excesso e a falta. Dá um exemplo pra gente. Claro. Pensa na coragem. O excesso é a temeridade. A pessoa que se joga em qualquer perigo sem pensar. Sei. O corajoso demais. Isso. E a falta é a covardia, o medo que paralisa. A coragem seria o meio termo. Agir com bravura, mas de forma inteligente, na medida certa para a situação. Ah, então essa medida certa não é igual pra todo mundo. Não mesmo. É relativa a nós e à situação. O que é corajoso para um soldado experiente é diferente do que é para um civil numa situação inesperada. Faz todo sentido. E como a gente adquire isso? Ninguém nasce virtuoso. Segundo Aristóteles, não. A gente desenvolve a virtude moral pelo hábito. É como aprender a tocar um instrumento ou praticar um esporte. Praticando. Exato. Agindo de forma justa, você se torna justo. Agindo com temperança, você se torna temperante. É a repetição que forma o caráter. E tem a questão da ação ser voluntária, né? Isso é importante pra ele. Por E quê? fundamental. Está lá no livro 3. Para a gente poder elogiar ou culpar alguém moralmente, a ação tem que ser voluntária, feita de propósito. Se foi sobre coação, tipo alguém te forçou, Ou por ignorância sem saber o que estava fazendo. pois é, aí a responsabilidade muda. Isso é a base para pensar em ética e, claro, em justiça. Falando em justiça, ele dedica um livro inteiro, o quinto, só para ela. O que ele diz de principal? Ele vê a justiça como talvez a virtude mais essencial para a vida em comunidade. Ele distingue tipos, né? Tem a justiça distributiva, Que é dar a cada um o que merece. isso, de forma proporcional ao mérito. E tem a justiça corretiva, que serve para consertar desequilíbrios, tipo em contratos ou para punir crimes. Busca restaurar uma igualdade. Entendi. E além dessas virtudes do caráter, ele fala das virtudes. Intelectuais. Sim, no livro 6. São as virtudes da nossa parte racional. Duas se destacam muito. A fronesis, que é a sabedoria prática, O que seria isso? é a capacidade de deliberar bem sobre o que fazer na vida prática, sabe? De achar o tal meio termo nas situações concretas do dia a dia. É o bom senso aplicado à ação. E a outra? A sofia, a sabedoria filosófica, é o conhecimento mais teórico,
a compreensão das verdades mais fundamentais e universais. Legal. E tem um conceito que sempre gera debate: a acrásia. Aquela coisa de saber o certo e fazer o errado. Ah, a famosa incontinência ou fraqueza da vontade, livro 7. A pessoa sabe racionalmente o que seria melhor fazer, mas a paixão, o desejo do momento fala mais alto. É diferente de ser vicioso, então? É. No vício, a pessoa escolheu o mal, acha que aquilo é o certo ou o bom para ela. Na acrasia, há um conflito interno. A pessoa sabe, mas não consegue agir de acordo. Outra coisa que ele valoriza demais é a amizade, a filha. São 2 livros sobre isso. Livros 8 e 9. Para ele, a amizade é indispensável para a felicidade, para a eudaimonia. Ninguém escolheria viver sem amigos, mesmo que tivesse todos os outros bens. E tem tipos diferentes de amizade, né? Sim, tem amizade por utilidade, quando um ajuda o outro, por prazer, tipo amigos que se divertem juntos, Mas a melhor seria qual? a amizade perfeita, baseada na virtude. É quando você gosta do amigo pelo que ele é, pelo caráter dele. Essa é a mais estável e verdadeira. E chegando ao fim da ética, qual a conclusão dele? Qual a vida mais feliz no fim das contas? Olha, no livro X, ele defende que a atividade mais elevada, mais divina até, é a contemplação. A vida dedicada a usar a razão para buscar a verdade, a sofia. A vida do filósofo, então. Basicamente, seria a mais autossuficiente e prazerosa. Mas ele é realista, sabe? Ele reconhece que essa vida contemplativa pura é quase um ideal. E a vida prática com as outras virtudes? Também é uma forma de felicidade, uma felicidade mais humana e acessível. Viver como um bom cidadão, exercendo a justiça, a coragem, a temperança, isso também é eudaimonia. E por isso ele termina o livro falando da importância da política, das leis, da educação para formar cidadãos virtuosos. Muito bom. Fica então a reflexão, né? Num mundo tão diferente do de Aristóteles, será que essa vida contemplativa ainda é o caminho supremo para a felicidade? Ou a complexidade da vida hoje exige outras formas de florescer? Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.